Boa noite a todos. Meu nome é Andressa, eu vou ler aqui um texto para o Matheus, que é homenageado dessa noite. Em seguida, a Ana Paula vai ler a moção, o Laércio vai ter a palavra e o Matheus vai vir até a frente para receber a placa. Matheus Gregory Fonseca Castro, um jovem de 32 anos, morador de Badi e portador de autismo, conhecida também como síndrome de Asperger. Matheus é filho de Gonçalino Castro, já falecido, e Neuza Maria Fonseca, e irmão de Patrick Herbert Fonseca de Castro. No dia 20 de abril deste ano, o vereador e vice-presidente desta casa, Laércio Joaquim Pereira, colocou em pauta uma moção de aplausos e reconhecimento público destinada ao jovem Matheus, e que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores: Marmitão, Ana Paula, Elias, Fabrícia, Juliano, Luciano, Milton e Paulinho. A moção se deu no Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Não estamos aqui para falar deste transtorno, mas sim para falar do Matheus, um jovem cativante, feliz e de extrema amabilidade social. Matheus é e sempre foi um guerreiro, um exemplo de determinação, desempenho e luta, e que faz com que devemos lembrar sempre que o autismo não é o inimigo é o preconceito. O vereador Laércio fez questão de destacar na moção que, com tanta determinação, não seria surpresa que Matheus se destacasse na sociedade, e com todo o carinho e respeito do mundo, o parabenizamos pela pessoa que é e pelo escrito fantástico que ele cultiva dentro de si a cada dia. Os 6 livros são Princesa, Até o Fim, Manequim, Miguel e Milena, Eu Sou Você Amanhã e Sem Limites. Parabéns, Matheus, parabéns por mais essa conquista, por esta homenagem criada e aprovada por todos desta casa. Convido a vereadora Ana Paula Murad a ler a moção na íntegra e, em seguida, o vereador Laércio, autor da moção, para fazer o uso da palavra. Alô? Ô, Matheus. Matheus e Patrick, vocês não poderiam vir aqui na frente? Moção número 2 de 2023. Moção de aplausos e reconhecimento público ao jovem Matheus Gregory Fonseca Castro. Laércio Joaquim Pereira, vereador, perante essa Casa Legislativa, apresenta a mesa diretora na forma do artigo 125 do Regimento Interno, moção de aplausos e reconhecimento público ao jovem Matheus Gregory Fonseca Castro. Nobre presidente e nobres vereadores, Matheus Gregory Fonseca Castro, nascido em 8 de maio de 1991, filho de Gonçalino Castro, falecido, e de Neuza Maria Fonseca. Escolaridade segundo grau completo, irmão de Patrick Herbert Fonseca de Castro. Matheus é portador do autismo. O autismo, atualmente chamado de transtorno do espectro autista, é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. A síndrome de Asperger é uma condição que faz parte do transtorno do espectro autista, sendo considerado um tipo de autismo brando. Alguns meses do ano são voltados à conscientização e reflexão sobre importantes temas para a sociedade. O Abril Azul não é diferente, sendo conhecido como o mês de conscientização do autismo. Matheus é e sempre foi um guerreiro, um exemplo de determinação, desempenho e luta, e faz com que devemos lembrar que o autismo não é o inimigo. O inimigo é o preconceito. Todo autista é único e diferente, cada um com as suas limitações e habilidades. Alguns voam rápido, outros voam pausadamente, mas todos voam do seu melhor jeito, e ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é um ser humano ímpar. Matheus é escritor e os seus livros são Princesa, Até o Fim, Manequim, Miguel e Milena, Eu Sou Você Amanhã e Sem Limites.
Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constatado em ata da sessão legislativa esta moção de aplausos e reconhecimento público ao jovem Matheus Gregory Fonseca Castro, enviando-se cópia da presente ao homenageado com os nossos cumprimentos e agradecimentos. Sala das Sessões, em 18 de abril de 2023, Laércio Joaquim Pereira, vereador. Passo a palavra ao autor da moção. Boa noite a todos, outra vez. Eu quero fazer uma parte, do Matheus, meu amigo. E quero começar da seguinte forma, Matheus. Eu estou nessa casa já há 3 gestões. E eu falo sem nenhum medo de errar. Essa matéria que eu fiz, para mim, é a mais importante de todas que eu já fiz. Essa é a mais importante. Eu venho acompanhando o Matheus, principalmente essa semana, e cada vez que eu vejo alguma coisa que o Matheus postou essa semana, eu me emocionei. Quando eu fiz a moção, talvez eu sabia que era importante, mas eu não tinha a noção do tanto que era importante. O tanto que uma pessoa poderia ficar feliz, como o Matheus ficou. E eu vejo o seguinte, que não é só o Matheus, é a família do Matheus. Por isso que eu chamei o Patrick junto. O Patrick não poderia ficar fora. Os dois, como se diz, é carne e unha, Então não teria como deixar o Patrick fora. Ainda hoje de manhã, por mensagem, eu conversei com a Fabrícia, Fabrícia? E nós fizemos esse comentário. O Matheus tem que ser incluso. O Matheus não, o Patrick tem que ser incluso. O Matheus mudou para Badia em 1995, Matheus? Foi logo em vieram de São Paulo, a família do Matheus, o pai do Matheus e a mãe, foram donos da primeira autoescola aqui de Badia. Talvez pouca gente sabe disso. Era a Autoescola Geórgia. Foi a primeira autoescola daqui de Badia. O pai do Matheus, por nome de Gonçalino, ele partiu, Deus levou. E eu queria falar um pouquinho, assim, essas palavras para sua mãe, Matheus. Para a dona Neuza. Oi? Você nasceu no Dia das Mães? Então, o que eu queria falar para a dona Neuza? Que a dona Neuza está doente, Preferiu não vir. Está certa ela, que eu falei para o Matheus, para ela ficar, tem que guardar um repouso, e ela está fazendo isso. Eu acho que isso, o Matheus, prova o tanto que ela vos ama. Se cuidar, para depois poder cuidar de vocês, Entendeu? E hoje, falando com um amigo, eu vou falar até o nome dele, porque eu sei que ele não vai achar ruim, o Erasmo, para dela, que eu perguntei para o Erasmo se a sua família tinha um grau de parentesco com o seu Euclides Pradella e com a dona Hermínia. E estão presentes aqui. Isso, foi que eu te perguntei, que eu tomei esse cuidado, porque de repente eu vou falar alguma coisa aqui, que se vocês não soubessem poderia ficar ruim, Mas vocês sabem. A dona Neuza, eu quero dar os parabéns para a dona Neuza, por ter criado, educado 2 pessoas, que é o Matheus e o Patrick. E a mãe do Matheus e do Patrick, ela foi criada
ela não foi criada por quem deu a luz. Essa particularidade o Erasmo me passou hoje. E eu tomei a liberdade, depois de falar com o Mateus e com o Patrick, se eles tinham conhecimento disso, de estar falando. Então, eu quero dar os parabéns para a dona Neuza, que ela foi cuidada por pais adotivos, mãe adotiva, e no final da vida da mãe, ela cuidou da mãe. Então, a dona Neuza é uma cuidadora. E eu quero aqui dar os parabéns para a dona Neuza e para todos vocês. Mateus, espero ter, como se diz, atendido sua expectativa. Essa homenagem não é minha, essa homenagem é da Câmara, Mateus. Tá? Todos nós. Porque não ia adiantar nada eu colocar a matéria e o pessoal e os outros vereadores votar contra. Então, essa homenagem é da Câmara Municipal para você. Tá? O Laércio vai entregar a placa para você, Mateus. O microfone sem fio. Andressa, só queria... Posso falar? Vai abrir? Tá. Depois abre a palavra. Vamos descer todo mundo para entregar junto a placa para ele. Ok. Parabéns, Mateus. Agora... Agora sim, abrir a palavra aos vereadores. Mateus, os vereadores vão falar. Você quer falar primeiro? Então, vou deixar o Mateus falar, depois os vereadores. Quer usar aqui a tribuna? Pode Quer usar? Faz favor. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é Mateus Gregory. Em 28 anos de história aqui em Badibacite, esse talvez é o momento mais importante de toda a minha vida. E eu agradeço cada pessoa que veio aqui, aos vereadores, especialmente o Laércio, que foi o responsável pela moção. E você não imagina como o meu coração está muito feliz e muito satisfeito com o tamanho amor. E não há nada mais bonito do que o amor que eu faço, transmito para a vida de cada pessoa a qual eu convivo, a qual eu faço essas palavras, eu demonstro isso em forma de escrita, em forma de desenho, todas as formas. Mas eu gostaria de fazer duas citações aqui. Hoje, eu quero falar do mundo externo e do mundo interno. A gente vai falar o interno, que sou eu, mas eu quero falar primeiramente de uma escola, de uma instituição que nós temos em Badibacite, chamado Alma Autista.
E nós temos uma... Eu fiz uma palestra na OAB há muitos anos, um tempo atrás, eu quero falar para os pais que têm filhos autistas. A mesma coisa que eu falei naquele tempo, não desistam. Não desistam de cuidar de seus filhos. Não desistam de lutar pelos seus filhos. Eu sou uma prova viva. Eu tenho síndrome de Asperger. E mesmo com a condição que eu apresento desde muito tempo, desde quando eu nasci, quando eu praticamente comi o berço, vamos falar assim, eu sempre deixei bem claro o que eu quero na minha vida. Então, assim, mesmo com 6, 7, 8 anos de evolução, sempre evoluindo para que a gente possa chegar onde a gente está agora. Então, eu vou falar aqui, né, da Alma Autista. Então, aqui nós temos um arquivo aqui. A Associação Alma Autista é uma organização que não tem nenhum fim lucrativo e que tem a sede atual dentro de nossa cidade, Badibacite, atendendo quem tem residência diretamente na cidade e também nas áreas adjacentes às cidades vizinhas, com finalidades socioeducativas voltadas para as famílias e com pessoas de todas as idades que tenham o diagnóstico de TEA, o transtorno do espectro autista. A instituição oferece ações e serviços sociais, profissionais, nas áreas de educação, saúde e assistência social. Por meio de atendimento especializado e humanizado, a pedagogia da associação respeita as necessidades individuais de cada pessoa, além de defender e proteger os direitos sociais e humanos de seus alunos e também as pessoas, e também envolvendo as suas famílias, dotando como prioridades a socialização, a comunicação, a convivência familiar e o convívio com a comunidade. A associação já desenvolve, inclusive, vários projetos, assim, usando também a plataforma do EMA, né, que é o Escola Municipal do Autista, que é perto do Praça Avenida, que atende aos aspectos de saúde, educação e assistência social, por meio de uma equipe, inclusive, multidisciplinar de profissionais plenamente capacitados, e podemos citar como, por exemplo, o assistente social, a pedagoga, a fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e também os monitores, como também os professores. Uma equipe preparada para trabalhar com o desenvolvimento integral das pessoas atendidas, estimulando suas emoções motoras, sensoriais, cognitivas, psicológicas e sociais. Então, para quem tem interesse, quem tem um filho autista, quem conhece alguma pessoa que tem um filho, um parente que esteja lidando com autismo e quer receber algum tipo de ajuda especializada, e nós temos isso dentro de Badibacite, eu até recomendo que, se houver algum apoio para que essa escola possa se desenvolver cada dia mais, eu recomendo e faço o uso da palavra para que seja aprovada cada dia mais. Então, a localização fica na Rua Antônio Marques de Mendonça, número 121, no Lago Sul, aqui na cidade de Badibacite. Esse tem um telefone, que é o 99714-2091. E tem Instagram e também o Facebook. Bom, pessoal, agora saímos do mundo externo e vamos para o mundo interno. Estamos falando de mim. E falando de mim, a gente vai ter que chegar numa parte um pouco dolorida. O meu pai, ele faria, nesses dias, no dia 8 de agosto, 79 anos. Meu pai era para estar vivo, e o sonho do meu pai era que eu pudesse ser reconhecido. Então ele correu atrás de mim, tentando, não só atrás de mim, como também atrás do meu irmão. E, aliás, bença pai, bença mãe. Eu não posso deixar de falar bença pai e bença mãe, porque eles estão aqui. Não presencialmente, mas estão aqui. E meu pai não está mais aqui comigo. E eu queria que ele fosse reconhecido. Então, todo mundo viu a luta do meu pai. Todo mundo. Do começo até o fim. E, assim, eu quero confidenciar a vocês que a última conversa que eu tive com meu pai, quando meu pai ainda estava vivo dentro do hospital, quando eu estava correndo atrás, a minha mãe dentro do ambiente hospitalar, ficando mais de 2 meses, emagreceu tanto, eu estava falando do meu pai a respeito que eu estava fazendo um livro. Eu saía do mundo da música, assim, não estava mais próximo do mundo da música, que eu sou tecladista, e eu estava indo para o mundo da leitura. E eu estava fazendo Miguel e Milena. E eu estava fazendo para tentar superar esse período de tormenta da minha vida. Mas Deus quis levá-lo. E eu sinto
muita tristeza, porque Miguel e Milena foi um livro que fez bastante sucesso aqui, bastante de gente ficou sabendo, e eu tentei fazer de tudo para fazer com que meu pai soubesse que eu tenho talentos não somente no mundo da música, mas também no mundo da escrita, no desenho, mesmo que seja do meu jeito. E eu sei que ele está vendo agora, e tudo que eu estou falando não é pensando em mim, não. É pensando nele. É nele que eu estou falando. É para ele que eu estou falando. E depois que meu pai faleceu, nesses últimos tempos, a gente tentou superar as coisas, tentando se virar quanto pode. A gente seguiu escrevendo um outro livro nesse meio tempo, que é Eu Sou Você Amanhã. E nesse meio tempo, e até mesmo antes, a nossa família sempre foi muito unida. A gente é praticamente univitelino. A gente tinha um elo muito forte e continuamos tendo um elo muito forte, quanto meu pai falava quando ele era vivo. Se acontecer algo comigo, vocês também estarão comigo, junto. Entendeu? Se algo acontecer, vocês continuem juntos. Porque é meu pai, mesmo às vezes brigando comigo, mas sempre fazendo o que ele sempre faz de melhor, que é nos proteger e nos defender, assim como também a minha mãe, que me dá muito amor e muito carinho, e também o meu irmão. Meu irmão é meu espelho. Meu irmão é meu espelho. Eu sei que eu enxergo nele e também enxerga em mim. E eu amo ele pelo resto da minha vida. Eu quero ele sempre comigo. Poxa vida. E a gente no passado, vamos falar no passado, voltando um pouquinho no passado, meu pai correu atrás de mim desde os 6 anos de idade, correndo atrás de escola, e aí a Escola Municipal do Autista me abrigou. E eu vivia no isolamento. Os professores me salvaram. Todos os professores me salvaram. Eu tenho tanta referência dos professores, a Selma, a Dolores, a Arlete, lá da escola de Rio Preto, que me acolheu, que me deu suporte durante 7 anos. A partir desses 7 anos na escola da autista, eu consegui estudar aula de inglês, aula de informática. Isso em 97, quando não tinha nem internet direito. Imagina a questão do conhecimento, sabe? O conhecimento ainda era um pouco limitado perante o assunto de autismo. E agora vocês têm acesso a tudo. Tudo. Tudo na mão de vocês. E antes, a gente só tinha cara e coragem para bater. E meu pai fazia isso com tanta maestria, correndo atrás do carro. O carro, aquela Brasília, às vezes a gente brincava Brasília, a gente ficava olhando, vendo e sonhando, sabe? Aquela Brasília verde, que agora já não está mais em lugar nenhum. E nesse meio tempo, na escola, eu estudei uma escola normal, eu sofri isolamento, eu sofri bullying, eu sofri muito, ao mesmo tempo que os professores me acolheram. Inclusive, eu já fui apedrejado por alunos. Eu já fui apedrejado por 4 alunos. E eu aguentei. Eu aguentei todo tipo de humilhação, porque eu queria um amigo, eu queria amigos. Eu queria amigos para poder conversar. Eu só pude ter amigos depois do 2º colegial. De fato, amigos da minha idade. Não os professores, não as pessoas mais velhas, não meu pai, mas amigos da minha idade que pudessem compreender e não me julgar. Ou não vou falar, o Mateus é louco, o Mateus é demente, o Mateus tem problema na cabeça. Não, o Mateus não tem isso, não. O Mateus não tem isso, não. O Mateus é um ser humano. É um ser humano que merece respeito, merece amor, merece carinho. E não tem ninguém que fale de amor de tamanha força como eu sei, eu falo de outros, claro que outros também têm o mesmo pensamento, mas eu sou amor. Eu vim para ser amor na vida de cada pessoa. E às vezes tem gente que não entende isso. E nesse meio tempo eu procurei refúgio na música, eu sou autodidata, com teclado. Então eu quero agradecer inclusive a Terezinha, né, Terezinha? Eu estou no grupo dos Maianinhos, né? Do grupo dos Maianinhos, e já fiz parte do JAM. Nós temos uma amizade há 13 anos. E eu estou tocando com a igreja ininterruptamente, tocando para as crianças e seguindo com a palavra, ensinando as crianças a cantarem. Crianças de 6, 5, 4 anos, brincando com elas, se divertindo com elas, ao mesmo tempo que elas também possam ter o conhecimento com a música e seguir com a palavra.
eu estou fazendo a minha parte, junto com a Terezinha. Eu agradeci, inclusive, muito a Terezinha e agradecer as crianças também. Vieram duas, né? A Luana, Ana Clara. Oi? Vocês também, muito obrigado por terem vindo, tá? E também as outras que não vieram também. Ó, eu sei que quinta tem ensaio, tá, gente? Não pode esquecer. Quem é dos Marianinhos, estão avisando na câmera, que vai ter ensaio, tá? E nesse meio tempo também eu consegui o emprego, né? Eu consegui emprego na Droga Raia, eu trabalho como repositor, trabalho como atendente, estou há 11 anos trabalhando na empresa, com a condição que eu tenho, com a condição de como é que fala, da síndrome de Asperger, mas mesmo assim isso não me impediu de procurar um emprego, e eu estou trabalhando faz 11 anos, sem parar, recebendo, fazendo a minha parte, e eu estou falando, por isso que eu volto do começo e falo, se vocês querem, se vocês têm filhos com algum tipo de deficiência, não somente a intelectual, a física, aqueles que devem ser incluídos como parte da sociedade, eu repito para vocês, não desistam, não é para desistir, é para vocês lutarem também, pais, mães e também os parentes que estão com vocês, para que essas crianças possam se desenvolver da mesma forma que eu também estou me desenvolvendo. Como eu disse, eu sou uma prova viva, eu quero ser um espelho para também outras pessoas poderem se modelar e possam se desenvolver. E também nesse meio tempo, e às vezes a gente fica sozinho, a gente fica pensando, olha, às vezes por conta da falta dos amigos, às vezes eu tenho agora alguns amigos que são muito próximos, e depois eu vou falar deles, eu escrevi algumas histórias. Eu passei a escrever histórias porque eu sei que eu passo por aventuras que às vezes eu não consigo passar na vida real. Então eu imagino as histórias. Eu escrevo num ônibus, dentro de um ônibus, todo dia, toda hora. Só não escrevi hoje porque eu queria escrever como eu ia falar aqui na moção, mas todo dia eu escrevi 6 livros. 6 livros com desenho, com capa, tudo sozinho. Por quê? Porque eu sei que é a forma de eu poder me expressar e poder falar para vocês quem eu sou, usando outros personagens. E eu estou fazendo um outro livro agora, chama As 4 Fases, 4 Estações do Amor. Está em fase de produção. Eu estou fazendo e vou lançar, se Deus permitir, em setembro. Mesmo que ninguém compre, eu quero fazer essas obras, porque eu sei que elas são importantes. E eu sei que, de alguma forma, alguém vai ler e vai falar, esse pode ser eu, esse pode ser você, pode ser a pessoa que está do lado. E a pessoa se inspirar e você pensa assim, olha, a pessoa escreve, a pessoa se dá o trabalho de escrever, porque vem tudo fácil. As pessoas têm Netflix, as pessoas têm Amazon, as pessoas têm acesso a DVD, tem tudo na mão, porque as pessoas têm preguiça de pensar. E às vezes as pessoas precisavam de um roteiro para escrever. Me deu o trabalho de, às vezes, você imaginar a cena, pensar, pegar um livro, e até quero fazer a indicação para que, por exemplo, as escolas possam incentivar o acesso à leitura e possam até mesmo escrever suas histórias, fazer histórias, às vezes, simples, mas que façam que a cabeça, que o cérebro da pessoa possam girar, possam se movimentar e possam inspirar, assim, que não possam depender de terceiros, eu falo objetos, o celular, o DVD, não, mas que sua cabeça possa pensar e se possa se desenvolver de maneira real, né? E eu sei, e eu fiz 6 livros, e aqui eu falo Princesa e Rivais, que é um livro só, Até o Fim, Manequim, Miguel e Milena, que é a história que eu mais me inspirei, Eu Sou Você Amanhã, Sem Limites, que é quase uma autobiografia, e As 4 Estações do Amor. E agora, eu quero poder falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que vive por amor. E eu amo muito essa cidade, poxa. Desde 95 eu vi uma cidade crescer. A gente já está com quase 27 mil habitantes, pelo menos contados. E está crescendo de maneira extraordinária. Raras cidades no nível nacional estão seguindo da mesma maneira que Badibacite. E eu sei que isso faz parte de uma história. E uma história que vocês que estão aqui, e vocês que são vereadores, estão desenvolvendo de maneira magistral. E eu sei que eu tenho muito amor pelos meus amigos, e muitos deles estão aqui.
Eu amo tanto, tanto essa cidade, essas pessoas, que a maior obra que eu fiz, agora eu vou contar uma coisa que eu nunca falei, mas eu acho que devo falar. A maior obra que eu fiz está na mão de outra pessoa. Mas eu vou cantar para vocês. Eis um Brasil portentoso, com seu céu azul. Eis um Brasil tão airoso, de norte ao sul. Dele nasce a cidade mais linda que existe. Viva Badibacite. Você sabe que música é essa? Esse é o hino de Badibacite. Há muitos anos atrás, eu recebi um senhor na minha casa chamado Valdomiro Edmei. E ele veio até mim e eu falei para ele assim, olha, ele estava fazendo o concurso do hino da cidade e eu falei assim para ele, eu vou fazer um hino e eu vou fazer um outro hino também em nome do Valdomiro, né? E a gente fez e falei com a condição que essa história, esse hino ia ser dividido por 2 autores, que seria eu e ele, mas eu fiz a obra. Só que ele entrou para a história. Eu não. A partir desse dia, meu pai adoeceu. Porque o sonho dele era que eu pudesse ser reconhecido. Eu não sou de chorar. Eu não sou de chorar. Mas eu queria que ele fosse. Eu queria fazer a vontade do meu pai. Eu quero pedir desculpa para o meu pai. Porque eu não ouvi ele. Eu não sou de chorar. Eu não quero... Então, eu não quero que mude o que já está sacramentado há muitos anos, mas sim, eu amo tanto a minha cidade que eu fiz um hino para ela. E o Valdomiro sabe, só que ele faleceu recentemente, que Deus o tenha. E eu não quero que mude nada. Eu só quero que vocês saibam da verdade. Eu amo muito minha cidade. E eu só queria que o meu pai falava, pegou o braço no dia em 2013, e ele pegou o braço e falou assim para mim, esse é o autor do hino. Vocês ainda vão dar valor para o meu filho? Vocês ainda vão dar valor para o meu filho? Ele adoeceu. E a partir desse dia, ele não foi mais o mesmo. Porque a gente viveu com mágoa. E eu peço perdão para o meu pai por não ter ouvido ele. Eu peço perdão para o meu pai. Pelo menos agora eu pude revelar o que eu queria falar há muitos anos. E que ele finalmente possa descansar em paz. Eu amo todos vocês. Eu só quero desejar um abraço para todos, especialmente para minhas amigas, a Glenda, a Bruna, a Alessandra, a todas as pessoas, a Priscila, a Carmen, todas nós, e a todos os vereadores, especialmente ao Laércio, ao presidente da Câmara, por ter dado voz a um simples menino que veio em 95 para ser simplesmente um ser humano. Obrigado a todos. Obrigada, Matheus. Pode continuar aqui brevemente, se algum vereador tiver agora fizer uso da palavra. Brevemente, por favor. Aqui.
Mateus, eu vou ser breve porque você já conseguiu nos emocionar. Mas realmente falar de você é amor para quem te conhece, para quem tem contato com você, né? Você que conheci você através da Terezinha nos Marianinhos, acho que já há mais de 10 anos, né? Minhas filhas que participavam dos Marianinhos, e sempre te admirei de ver a sua dedicação, o seu cuidado, a sua preocupação em fazer tudo bem feito, tudo com excelência e, acima de tudo, com muito amor, né? Imagino tudo que você passou, como você falou, preconceito, porque hoje a gente ouve falar muito de autismo, mas realmente eu imagino o que você viveu há 20 anos atrás, né? Quando a gente ainda não tinha tanta instrução, quando a gente não ouvia muito falar, né, do autismo. Você é uma pessoa especial. Eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio de ter uma pessoa especial ao meu lado, que era minha filha. E hoje, por viver tudo isso na pele, por sentir um pouco mais, realmente me emociono. Mas você é um talento, né? Um escritor, um músico, um autodidata, colecionador de vinil, já passou na TV, já saiu. Parabéns, Mateus. É mais do que merecida essa homenagem a você, né? E com certeza o seu pai, de onde estiver, está muito feliz por ver você sendo homenageado hoje. Obrigada, tá? Obrigada por representar os autistas, por dar força e servir de exemplo para outros jovens ou crianças como você, em não desistir, em lutar. Parabéns. Boa noite. Quero também, só para terminar essa moção, essa palavra toda da Fabrícia e do Mateus, como foi dito aqui, no próximo, não nesse domingo, no outro, é o Dia dos Pais. Não poderia deixar de falar, Mateus, pelo exemplo de homem, de pai, que o seu pai foi. Essa moção, ela tem tudo, uma pena que ele não está aqui, porque todo mundo que lembra quando vocês vieram para cá, o amor que esse pai sempre teve com os filhos, onde viu os filhos, viu o pai, ele praticamente dedicou a vida dele para viver para os filhos. Então, que a gente possa, nesse momento, também pensar nele e seguir um pouco dele, porque a vida da gente é uma correria e a gente, às vezes, não dá atenção total que os filhos merecem. E hoje fez com que eu lembrasse da dedicação que teu pai sempre teve, aquela pessoa com a paciência, com toda a dificuldade, mas sempre do lado dos filhos. Muito obrigado. Com licença. Parabenizar o Mateus por toda essa dedicação. Eu o conheci na igreja, porque eu sempre falo que é o lugar que eu mais frequento depois da minha casa é a igreja. Então, todos os exemplos que eu acabo usando aqui na Câmara é pela igreja, pelo meu trabalho lá. E é inspirador vê-lo com as crianças. Eu também fiz parte dos Marianinhos quando eu era pequeno, ou não tão pequeno, né, Terezinha? Mas eu fiz parte dos Marianinhos e é gratificante trabalhar com as crianças, é gratificante quando nós podemos estar fazendo com que essas crianças se coloquem para Deus. E você tem sido instrumento para que essas crianças possam aprender através da música. Então, que você continue ajudando a Terezinha, ou quem quer que seja, na condução dessas crianças, e ajudando outras pessoas a serem pessoas melhores no mundo.
porque a gente vem nessa vida com o propósito de sermos bons e fazer outras pessoas boas. E você veio com esse dom ainda mais aflorado, e que isso possa ser verdadeiro na sua vida, na vida da sua família e de todos aqueles que te cercam de amor e carinho. Bom, gente, quero endossar a palavra de todos os nobres pares, todo que falou e já, todo mundo. Também conheço o Matheus, logo que ele mudou para Abadia, ele mudou ali próximo à casa do meu pai, no loteamento, bem próximo a gente ali, né, Matheus? A gente sempre conversou, sempre se encontrando na rua. Me lembro uma vez que o pai dele chegou em mim e ele conversou comigo. Falou, Marmitão, a nossa casa caiu, a laje, caiu uma parte da parede. Contratamos um profissional, o cara não fez o que devia fazer e abandonou nós. Lembra, Matheus? Faz tempo. E mesmo assim o pai dele ergueu a cabeça, ele se ergueu, foi para cima e conquistaram, fizeram o que tinha que ter feito. Lembro uma vez que eu conversei com o Matheus, ele chegou e falou assim, Marmitão, eu vou fazer tal coisa. Talvez a gente não dá bola, vira e sai. Daí uns dias estava ali, o Matheus fez. Fez o hino nacional, fez os livros. Isso é muito importante. Tive o prazer em 2019 de conhecer a Célia, que é a presidente da Alma Autista aqui em Badibacite. Desculpa, a Dani, que é a presidente da Alma Autista em Badibacite, e a Célia, que é assistente social. A sede era em São José do Rio Preto e eles mudaram para Badibacite. Hoje eles têm uma participação muito grande conosco, com o Legislativo, com o Executivo, no município. Eles acolhem bastante alunos do município. Ajuda muito a população nossa, muito a nossa cidade. Então, Matheus, meus parabéns por você, por ter chegado onde chegou. Manda um abraço, leva um abraço meu para sua mãe, seu pai que tem um abraço, do Marmitão, seu irmão. Todos vocês que estão presentes, que vieram, realmente sabem que valeu a pena sair de casa, deixar seus afazeres, vir ter esse minuto, participar da homenagem do nosso amigo Matheus, que o nobre pai Laércio promoveu aí. A Câmara está de portas abertas para que todos, vereadores, vereadoras, que quiser estar fazendo homenagem, que quiser estar reconhecendo alguém do município. Eu já falei bastante hoje aqui, quero cumprimentar a dona Hermínia ali no fundo. A dona Hermínia teve uma prestação de serviço para Badibacite muito importante, o Hospital de Câncer de Barretos. Nasceu com ela o trabalho de Badibacite no Hospital do Câncer. Ela acabou parando por causa da idade, já está chegando. Quer dizer, não parou, passou para outras pessoas, né, dona Hermínia? E que as outras pessoas continuem fazendo o que a senhora fazia. Então, Matheus, meus parabéns, estamos de portas abertas. Muito obrigado. Eu não poderia, diante daquilo que o Matheus falou, eu não poderia deixar de me manifestar agora no final. Eu comecei a falar uma história lá na tribuna e acabei misturando. A dona Hermínia é parente da mãe do Matheus. Foi por isso que o Erasmo me falou a particularidade da mãe do Matheus, que eu perguntei, né, se era parente, aí ele me falou da forma do grau de parentesco que tinha. Mas, Matheus, você fez na sua palavra, você falou que seu pai falou que você ia ser reconhecido por essa cidade. Então, e ele conseguiu, Matheus. Porque hoje aqui, nós somos em 9 vereadores. De queira alguns ou não, nós somos o representante de toda a cidade. Então, nesse ato aqui, Matheus, você está sendo reconhecido por toda a população de Badibacite. Bom? Então, sinta sim, eu acredito que a missão do seu pai nesse dia foi efetivada. Tá?
Bom, gente, acho que todo mundo já falou. Um trabalho muito bonito. Quem quiser tirar foto com o Matheus, ele vai estar à disposição ainda, Matheus. Fiquem à vontade, a casa está liberada, está à disposição. Muito obrigado a todos pela presença, pela compreensão. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.